Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império. Pessoal, esse ano a Império ela está trabalhando aula de inglês online de forma totalmente diferente. O preço é único, tá? Como funciona? Você pode optar por fazer 4 horas mensais, podendo chegar até 20 horas mensais. Ou seja, você pode fazer 4 horas mensais, 8, 12, 16, até no máximo 20 horas mensais. O custo mensal é de R$ 750. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou através da nossa página na internet imperiocomlenterprise.com.br ou através do e-mail corporativo contato@imperiocomlenterprise.com.br. Bom, vamos à nossa dica gramatical de hoje. A frase eu considero extremamente... pensou que eu ia falar complicada, não é? Não vou falar não. É extremamente simples, porém, ela dá uma certa dor de cabeça, tá? Ela é simples, mas dá uma certa dor de cabeça se não souber usar. Senhor, é o seguinte, a frase, nós vamos trabalhar o verbo be utilizando o presente perfeito. Ou seja, I have been. I have been. Bom, talvez o vídeo seja um pouco longo, mas vai ser divertido. Porque é o seguinte, primeiramente, vamos entender um pouco o que é presente perfeito. O presente perfeito, ele retrata uma ação que acontecera no passado, trabalhando um resultado no presente. Essa é a primeira linha, certo? Porém, o problema não dá para seguir isso a ferro e a fogo, tá? Não dá, porque depende muito do verbo, da característica do verbo que está sendo utilizado com esse ponto gramatical. Por essa questão, o presente perfeito ele é, digamos assim, um pouquinho complexo, tá? Ele não é difícil de entender, tá? Mas depende muito do verbo em questão, porque na verdade a construção do presente perfeito ela é formado por um sujeito, o verbo auxiliar have ou has, dependendo do sujeito, mais o particípio passado do verbo principal. Todo particípio em português tem as suas terminações: ado, edo, ido. Certo? Pois bem, quando falamos do verbo be, não vamos falar verbo to be, vamos falar verbo be, ser e estar. Também tem como significado ficar com o sentido de permanecer, tá? Mas vamos lá. É o seguinte, ser e estar. Ao falarmos, ao trabalharmos o verbo be, utilizando o presente perfeito, I have been, se traduzirmos ao pé da letra, vamos encontrar isso aqui. Eu tenho sido, eu tenho estado. Por quê? O particípio passado do verbo ser, sido. O particípio passado do verbo estar, estado. Aí muitas vezes, encontra-se aquela questão, I've been, eu estive, Aí você fala, Márcio, vai virar um tsunami aqui. Nem tanto, não é tão complicado assim. Calma, vamos lá. A conversa vai longe.
Quando se estuda presente perfeito, a conversa é longa. Mas vamos lá, devagarzinho nós vamos chegar no ponto lá. Talvez não nesse vídeo, quem sabe nos próximos, mas vamos lá, vamos ter um começo, certo? Porque, ó, ao falarmos, não é, I've been, veja bem, passa a ideia, se compararmos ao português, ó, eu tenho sido. Eu tenho sido o que? Exige o objeto direto. Eu tenho estado. Aonde? Quer dizer, a ideia do presente perfeito é essa aqui, ó. Uma ação começa no passado e ela tem uma relação com o presente. Nós trabalhamos o efeito. Por quê? Normalmente explica-se que o presente perfeito é assim: a ação começa no passado, acaba e nós estamos com isso falando sobre o que? O efeito deixado, ou seja, a sequela. Nem sempre. Nem sempre. Porque, ó, em De Volta para o Futuro 3, logo no finalzinho, quando a máquina do tempo é destruída por aquela locomotiva, o Doc volta numa outra máquina do tempo construída, né, com uma outra locomotiva. Aí o Marty McFly faz a pergunta: Hey Doc, so where are you going now? Back to the future? Aí o Doc responde: I've been there. I have been there. Entendeu? Então, mediante esse contexto, entende-se que para onde é que o senhor vai? De volta para o futuro? Não, eu já estive lá. Certo? Por quê? Quando você fala assim, I've been, o particípio passado indica, digamos assim, a continuidade do que você é ou do lugar onde você encontra-se. Porque se você fala assim, ó, I have been a good person. Olha, I have been a good person. Eu tenho sido uma boa pessoa. Na verdade, você está falando de um estado comportamental, da maneira como você se comporta em relação a um adjetivo. Agora, I have been at home. Aí você vai traduzir assim: eu estive em casa ou eu tenho estado em casa. Porque se você comparar com o português, pensa um pouquinho. Been é o particípio passado do verbo estar. Perdão, do verbo estar, claro, perdão. Tá? Ou seja, I have been, eu tenho estado. E não eu tenho sido, ou eu tenho estado, eu estive. Perdão. De vez em quando acontece. Erro faz parte, né, do processo. Certo? Portanto, se você falar assim, ó, I have been at home, certo? No comparativo do português, não estaria errado você dizer assim: eu tenho estado em casa, porque é o estado que você se encontra referindo-se a um local. Por que não? Dizer que está errado. Dizem, não é, que não se utiliza o presente perfeito, por exemplo, da seguinte forma. Muitos consideram errado, não é, se dissermos assim: I have been at home at the moment. Mas vamos comparar o português. Não vamos comparar o inglês com um outro idioma. Vamos comparar com o nosso português. Afirmar que está errado? Talvez errado se comparar o inglês com outro idioma. Nós estamos falando da língua portuguesa. Nós não estamos comparando inglês, francês, inglês, espanhol, não é? Inglês, chinês. Não. Inglês, português. Certo? Então, ao falarmos I've been at home at the moment, eu tenho estado em casa no momento. Certo? Porque é um estado em que você se encontra referindo-se a um local. Numa outra situação, por exemplo, que eu não vou esticar o vídeo, tá? Mas eu vou falar muito em outros vídeos, eu vou citar outros exemplos, tá? Então, por exemplo, no filme Harley Davidson e Marlboro Man, numa conversa entre os atores Don Johnson e o Mickey Rourke,
o Don Johnson diz: "Damn, Harley, where have you been?" Aí o Harley responde: "I've been outside of Dallas fixing some bikes for 2 years. Yeah, I've been thinking about life." Quer dizer, é aquela história, quando ele faz a pergunta: "Damn you, Harley, caramba, Harley, onde esteve?" Não é? E não onde você tem estado. Por quê? Porque eles estão conversando ali um com o outro, frente a frente. Então fica difícil você traduzir onde você tem estado e sim onde você esteve. Então ali é uma questão de contexto. Ali é uma questão de contexto. Por isso é complexo. Aí ele diz: "I've been outside of Dallas." Eu estive fora de Dallas. Fixing some bikes. Consertando. Perdão. Consertando algumas motos, não é? For 2 years, por 2 anos. I've been thinking about life. I've been thinking, presente perfeito contínuo. Eu tenho estado a pensar ou eu estive pensando? Neste caso, de acordo com o contexto, I've been thinking, estive pensando na vida. Portanto, essa estrutura do I've been parece simples. Ela é simples, desde que você comece a entender que deve-se pensar. O difícil do inglês não é aprender inglês, é aprender a pensar inglês. Por essa razão, não é tão complicado. Parece complicado, mas não é complicado não. Portanto, é aquela história. Vamos deixar aqui neste vídeo, tá? I have been, tá? Não vamos traduzir diretamente. Eu tenho estado, eu tenho sido, eu estive, tá? Nos próximos vídeos eu vou citar outros exemplos para que possamos entender um pouco mais sobre essa questão que parece ser complicada. Tudo bem? Olha aí, não vou falar que foi uma dica legal, tá? Dessa vez não. Dessa vez eu vou falar assim: eu espero realmente ter contribuído com alguma coisa. Nos próximos vídeos eu estarei falando um pouco mais sobre I have been, dando outros exemplos para que possamos entender melhor, tudo bem? Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Imperial Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.